Olá, minha pessoa querida, tudo bem com você? Vamos lá, eu sou o Aros Dionísio, né? Pra quem não me conhece ainda, prazer. Eu sou terapeuta holístico, eu sou oraculista, eu trabalho com tarô, com baralho cigano e com dados também. Eu sou ator, né? E eu sou a pessoa que idealizou esse canal aqui, o Caldeirão AD, na intenção de passar para as pessoas um pouco daquilo que eu vivo e daquilo que eu acredito que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais de uma liberdade espiritual, para além da heteronormatividade ou mesmo para além das religiões que já existem e já estão, determinadas por aí. E a minha intenção com isso é trazer um determinado tipo de cura, né? Não que eu vá curar as pessoas, mas ajudar você, né, que está me conhecendo aqui, a fazer alguns questionamentos para si próprio, a fim de que você consiga melhorar, ter uma vida boa, sabe? Ter uma vida que você mereça, uma vida mais tranquila, uma vida mais humana, né? E isso a gente consegue quando a gente resolve algumas questões internas, né? Quando a gente começa a refletir sobre algumas questões que talvez a gente não esteja acostumado, porque a sociedade não quer que a gente pense sobre elas, a sociedade não quer que a gente fale sobre elas, a sociedade quer que a gente se cale e que faça o que tem que ser feito, né? Então, que a gente trabalhe, que a gente siga a nossa vida, que a gente produza e produza e produza e produza e reproduza e produza e produza e reproduza, produza, produza. É o que a sociedade quer, né? Tem buscado de nós e é um pouquinho para tentar combater isso que esse vídeo aqui ele existe. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o não binarismo, né? Por isso da bandeira aqui, o não binarismo, dentro dos oráculos. Primeiro que eu quero começar dizendo que é sempre muito perigoso a gente determinar um ser humano homem, ou um ser humano mulher, ou um ser humano não binário dentro das cartas, né? Querer saber disso. Ah, é um homem, ou é uma mulher, ou o que é? Por quê? Porque quando a gente está falando sobre cartas, a gente está falando sobre energia, né? Então é mais uma leitura energética. E quando a gente está pegando a carta do homem, por exemplo, do baralho cigano, geralmente vai falar sobre um homem masculino do jeito que a sociedade determinou, porque é onde a cabeça social, né, a nossa mente já é direcionada para isso. Mas, analisando de uma forma um pouco mais profunda o baralho cigano, por exemplo, a gente consegue entender o homem ali, a carta do homem, não como a figura masculina, né, essa figura que as pessoas da sociedade acabam colocando como mais principal, ou enfim. A gente acaba colocando, entendendo então que é energia. Então, a carta do homem vai ser a energia Yang, que é aquela energia de atividade, aquela energia de ação, aquela energia de expansão, entende? Então, isso não tem a ver com ser homem, porque qualquer ser humano pode ter uma energia ativa, qualquer ser humano pode ter uma energia de expansão, de criação, daquele que vai lá e faz, entende? Então, é por isso que também perguntar nas cartas, quando uma pessoa está grávida, ah, vamos ver na carta se é homem ou se é mulher. Vai vir a energia daquele ser humano que virá. Já aconteceu, né, eu jogar para ver o que viria, né? Aí eu achei que fosse mulher, porque veio muito forte cartas femininas na jogada e nasceu um menino. E essa criança, eu tive pouquíssimo contato depois, pouquíssimo, pouquíssimo contato. Só que essa criança, ela acabou, o que eu soube, né? Se tornando uma criança muito carinhosa, extremamente apegada à mãe. Entende? Então, o que eu peguei ali? A energia. Então, fica até socialmente preocupante, porque isso foi para mim uma grande lição, de verdade. É socialmente preocupante a gente determinar
energia com a figura daquilo. Porque quando a gente faz isso, a gente limita a jogada, a gente limita as pessoas e a gente se limita enquanto sociedade também, entende? Então, se eu olho para a carta da mulher, por exemplo, e me foco apenas na figura da mulher, mas eu me esqueço de me aprofundar na carta e entender esta carta, né, deste oráculo, a energia Yin, que é aquela energia que acolhe, aquela energia que abraça, que transforma, a energia da noite, a energia do frio, entende? A energia Yin. Fica muito mais fácil de entender como que vai ser a pessoa, ou como que é a pessoa no caso, saca? Porque quando você vai olhar depois para uma relação que não seja heterossexual, entre dois homens, entre duas mulheres, ou entre pessoas que não se identificam, no caso das não binárias, com nenhuma das figuras. E aí, como que a gente vai ver isso dentro do tarô? Ou do baralho cigano? E o mais legal é que dá, sabia? Bem legal. Eu vou passar aqui para vocês o que é. Vamos lá. Então, primeiro, entenda isso. Energia, tá bom? Só que vamos falar primeiro do baralho cigano, depois a gente vai pro tarô. Quando a gente está falando de energia, pegando a carta da criança primeiro. A carta da criança, ela sempre vai ser, tipo, não binária, né? Porque, assim, não tá falando do menino ou da menina. Ué, minha luz. Não está falando do menino ou da menina. Está falando da energia infantil, da energia de criança. Entende? Aí vem uma coisa muito legal que eu gosto do baralho cigano, que é o quê? A gente pergunta para a pessoa quando a gente vai jogar mesa real, tá bom? Mesa real é uma jogada que tem todas as cartas do baralho cigano, as 36 cartas. E ela é bem completa, assim, ela é bem informativa, eu diria. Uma análise completa sobre você e te fala coisas que te faz entender a origem de muitas coisas que estão acontecendo agora, né? Uma leitura do mapa atual da sua vida. Aí, se a pessoa se reconhece como homem, então ela será homem. Se a pessoa se reconhece como mulher, então ela será mulher, ok? Ah, mas e quem não se reconhece, então, como um homem ou como uma mulher? Aí a gente vai entrar na carta do cavaleiro, meu amor. Porque a carta do cavaleiro, ela vai representar a, a fuga da heteronormatividade. Então, assim, vamos lá. Para mim, né, dentro da mesa real, sim, eu seria retratado como um homem, só que um possível cônjuge, para mim, não seria retratado como a carta da mulher. Por quê? Porque eu sou gay, né? Gosto de meninos. Sou um menino que gosta de meninos. Então, não seria a carta da mulher. E seria muito homofóbico, né? Falar que o meu cônjuge é a carta da mulher. O meu cônjuge, na verdade, ele seria representado por esta carta aqui. Tcharam! A carta do cavaleiro. Assim como se fosse o cônjuge de uma mulher lésbica, assim como se fosse o cônjuge de alguém não heterossexual. Então, lembre-se, a gente está falando sobre energia. Não dá para limitar uma energia em uma figura, né? A carta da mulher, de repente, ela pode vir como a mostra de quem é mais passivo na relação, e não estou falando passivo sexualmente, que fique claro. Estou falando de passivo na dinâmica da relação em si, né? Aquela pessoa que é mais receptiva e aquela pessoa que é mais ativa, saca? Então, a gente tem isso. E quando a gente vai falar do tarô, o tarô também tem as suas cartas com representações de menino e de menina e de nenhum dos dois, né? Acho que vai ser a sala de nenhum dos dois aqui tudo junto. Mas a gente precisa também lembrar de entender como energia, né? Quando a gente pega a carta do louco, por exemplo, o louco, ele é, cara, a anormalidade, ele é tudo que tá fora da curva. E, e é isso, qualquer letra da sigla, né? Do mais em diante também, antes e depois do mais de toda a sigla, a gente é louco da sociedade. Né? Se de repente trocassem todas as letras, todas as siglas e todo o mais ali.
só pelo zero, né? Eu acho que seria, sim, porque é o que abraça tudo e é o louco, é novo, é fora da curva, é diferente. Então, possivelmente relações homossexuais também, né, que saem da curva da normalidade socialmente imposta, né, vai ser retratado pelo louco. Contudo, lembre-se que a gente está falando de energia e oráculos, né? Assim como o baralho cigano, assim como o tarô, qualquer outro oráculo, são organismos vivos. E o que eu quero dizer com um oráculo como um organismo vivo? Eu quero dizer que ele vai mudando de acordo com a sociedade. Né? A gente hoje ainda vive numa sociedade em que ver homens se beijando, ou mulheres se beijando, ou compreender relações não mono, ou enfim, qualquer coisa, né? Ver pessoas trans também, essas coisas cada vez mais têm aparecido, cada vez mais a gente tem lutado e a gente tem conseguido espaço, visibilidade, sim. Só que ainda para a sociedade ainda é muito esquisito. Só que vai chegar uma hora, né? E esse vídeo também é para poder tentar contribuir para que essa hora chegue um pouquinho mais rápido. Mas vai chegar uma hora que isso vai ser normal, né? Não vai ser mais uma questão ver dois homens, ver duas mulheres, ver pessoas trans. Não vai ser uma questão. Como já não é para muitas pessoas. Só que tem muitas mais pessoas que ainda têm, né, sentem problema com isso. Então vai chegar uma hora que isso vai ser bem minimizado a ponto de assim, como assim, cara? Saca? Enquanto isso, a gente vai ser representado pelo louco, entendeu? Enquanto isso. Mas o dia que formos a nova norma, né? No dia que a nova norma chegar e nós nos tornarmos a norma, aí lá, quando acontecer, fica para essa época que a gente estiver vivendo esse momento de descobrir o que vai ser o diferente daquilo. Mas hoje nós somos essa energia. E a energia de mudança que o mundo precisa. E quando a gente vai falar no mago, né? O mago também, as pessoas geralmente vão associar o mago ao menino e a imperatriz, perdão, a sacerdotisa à menina. Só que, de novo, é energia, né? Então, o mago é aquela energia de início, a sacerdotisa é aquela energia de guardar, de silêncio. Podemos entender também em Yang, se quiser. Mas tanto o mago quanto a sacerdotisa são cartas que também não têm sexo, entende? Que vão falar do ser humano. Então, se cair de repente a sacerdotisa para um homem, né? Nossa, é um homem feminino, ou então necessariamente é um homem gay. Não, porque vai estar simplesmente falando da energia feminina que qualquer ser humano tem, gente. Né? Mas, eu não quero usar a palavra feminina. Então tá bom, a energia yin, a energia de acolhimento, a energia, sabe, né, que a gente entende o útero sagrado, e a energia feminina como uma manifestação dessa energia yin, né? Mais uma manifestação, não o total, né? Uma das camadas, uma das máscaras, eu diria. Entende? Então é sobre energia, gente. Isso vocês já entenderam, então posso continuar. Que aí vai a mesma lógica, tanto para a senhora imperatriz quanto para o senhor imperador. Né? Ou grande pai e grande mãe, que eu gosto de chamar também. Nas minhas aulas de tarô eu chamo mais de grande pai e grande mãe. Porque imperatriz e imperador é muito. É empoderador, sim. Só que os imperadores, né, de hoje em dia, o que a história conheceu não são muito bons, não. Né? Então, grande pai e grande mãe traz mais palavras de cura, eu acredito. Mas enfim, o imperador e a imperatriz, então, como essa criança, muito conectada à mãe, forte tendências a ser uma pessoa maternal, né? Um menino maternal. Eu me sinto uma pessoa muito paternal, maternal, enfim. Maternal e paternal. A diferença que eu vejo aqui, né, da paternidade e da maternidade, não é nem sobre papéis, né? Porque eu acho que responsabilidade sobre a criança ali é de todos os envolvidos. Mas eu, particularmente, Ares Dionísio, eu gosto muito do pensamento
energia paterna ser aquela energia mais yang, então que vai te levar real pra caçar, sei lá, pra aprender, pra, sabe, vai te estimular a ir pra frente. Enquanto a energia materna é aquela energia que abraça. E assim, eu tenho filhos espirituais e eles dizem que eu sou muito os dois com eles. É muito bonitinho eles. É, mas porque eu acho que a vida é sobre isso, entende? Não é porque eu sou homem que necessariamente eu tenho que ser só aquele que vai castrar, que vai ensinar direcionando e pá, pá, pá. Não, eu posso acolher também, né? E é bom que haja momentos de acolher e momentos de vamos, 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 outros momentos de acolher e outros de vamos, bora, bora. E eu acho que isso, real, é inerente da humanidade. Tem pessoas que terão esse aspecto muito mais fácil, outros não, né? Se eu for pegar minha própria criação, né? Eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai, né? Não era meu pai biológico, mas era meu pai. É, a minha criação lá em casa, eu vi, né, e vivi muito forte a minha mãe sendo muito essa energia de imperador, né, comigo. Essa energia, e na casa também, a energia Yang, enquanto meu pai buscava ser essa energia mais Yin, entende? Então, enquanto a minha mãe era aquela que explodia, falava, trazia, fazia as mudanças, causava as transformações, o meu pai era aquele que ou acompanhava ou abraçava, entende? Então, em uma jogada ali, a gente poderia dizer que meu pai seria a imperatriz e a minha mãe o imperador. Meu pai, no baralho cigano, seria a mulher e minha mãe, o homem. Só que meu pai, ele era um homem cis, heterossexual, e minha mãe é uma mulher cis, heterossexual. Entendeu? Energia. Que aí entra a mesma coisa pro Hierofante, né? Que não vai ser necessariamente um homem, porque ele é mais sábio, taranana, e pro Eremita, essas coisas. Mas aí a gente entra nas cartas da corte, olha só. Temos quatro cartinhas aqui da corte, que é o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Até esse momento do vídeo, acredito que vocês já entenderam que é tudo energia, né? Então, a energia do pajem não vai ser necessariamente a energia de um menino, né? Ou de uma menina. Vai ser uma energia nova, né? Vai ser uma energia de início, vai ser uma energia de renovação, mas algo novo, né? Agora, o cavaleiro não vai ser um menino, né? O cavaleiro. Vai ser a energia do movimento, né? Vai ser a energia do direcionamento. Aí a gente vai falar da rainha, que não vai ser uma mulher, né? Vai ser a energia que a rainha tiver, né? Que é aquela energia. Bom, aí depende da rainha, né? Mas se for uma rainha de espadas, vai ser uma energia mais cortante, uma energia mais direta, energia mais clara, né? De clareza mental. Olha, é isso aqui, ponto. Assim como se for a rainha de ouros, vai ser uma energia mais nutritiva, mais de acolhimento, mas também de materialização, de fazer acontecer, de cuidar do corpo e da beleza. Agora, se for uma rainha de copas, vai ser uma coisa mais maternal, mais emocional, mais de mãe, assim. Agora, se for uma rainha de paus, uma mais bora, bora fazer, bora agir, bora começou. Entende? Energia. Né? Qualquer pessoa pode ter essa energia. E por fim, né, por último, mas não menos importante, o rei. Olha que rei lindo. O rei, ele vai ter então essa energia geralmente mais ativa, né? Mais de comando, mais yang. E aí, a gente não vai estar falando sobre um menino. Na minha casa, como eu falei, durante a minha criação, a minha mãe, ela foi muito o rei, né? E meu pai é quem foi muitas vezes a rainha. Então, levem isso pro coração, né? E vamos abraçar também a questão de entender que as cartas não têm sexo. Quem tem são seres humanos. Só que as cartas elas não sabem ler sexo, né? As cartas elas sabem ler energia. E é isso que a gente lê quando a gente tá jogando. Energia. Certinho?
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já passou por alguma situação assim, um pouco esquisita, um pouco chata? Se você já passou, conta pra gente, né? Eu gostaria de saber, né? De conhecer, gosto de ouvir histórias. É, Deixa o like aí também e um grande beijo.